Show de bola! Agora nós temos aqui o nosso projeto front-end já rodando, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui. E ele trouxe essa página pra gente, tá? Inclusive aqui, ó, você pode ir clicando, ele vai fazendo essa contagem, né? Aqui exatamente, talvez ele queira mostrar a utilização do useState, né? A gente vai ver sobre isso, que é algo específico do React. E ele fala aqui, ó, pra gente editar o arquivo que está dentro da pasta src, tem um arquivo chamado app.jsx. Então se a gente olhar, a gente tem uma pasta src, da mesma maneira que a gente criou lá na nossa API, e a gente tem aqui o app.jsx, tá? E aqui nada mais é que HTML, que é o que ele está exibindo aqui nessa tela, tá? E aqui ele tem o useState, que a gente vai ver, e a importação de outras coisinhas aqui, tá? Bom, vamos começar aqui, eu vou limpar tudo isso aqui e eu vou explicando para vocês do zero, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos vir aqui, ó, em app.css, tá? E nós vamos apagar esse arquivo, então eu vou remover ele, porque nós vamos utilizar o nosso, ok? Aqui dentro do app JSX, aliás, vamos pular ele, vamos vir aqui, ó, em index.css, onde tem o CSS já que veio ali, vou apagar, vou salvar, não quero essa configuração, a gente vai criar o nosso CSS, dentro de main não precisamos mexer, e dentro de app.jsx a gente vai remover isso aqui, tá? Se a gente olhar, ó, ele limpou já, eu não salvei o app.jsx, tá? Ó, ele tá desse jeito aqui ainda, ok? Ele já removeu aquele fundo, tirou aqui as coisas, né? Ó, o botão, enfim, porque a gente removeu o estilo, né? O CSS que a gente estava usando, ok? Agora eu vou apagar isso aqui, vou salvar, e se a gente voltar aqui, ó, e dar um F5, vai ter uma tela em branco, porque a gente apagou tudo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função chamada app, tá? Vai ser uma Arrow Function, ok? Eu gosto de criar aqui Arrow Function, beleza? Vou dar um retorno e vou abrir parênteses. E aqui embaixo eu vou exportar isso aqui como app, ok? Então vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do React, como que a gente faz aqui. E na verdade não é no React, tá? Isso aqui é JavaScript, ok? Então a gente cria uma função e o retorno dessa função, por isso a palavra return, nada mais vai ser do que um HTML ou um CSS ou JavaScript. E o que está dentro de return vai ser o que será exibido aqui no front, na parte visual. E se a gente precisar fazer alguma função, por exemplo, somar um número, tratar algum dado, nós fazemos isso antes do return. Então, ó, aqui ficam as funções, ok? E aqui fica o que vai ser exibido na tela, ok? Essa é a estrutura, tá? Então, para você entender, olha só. Aqui no nosso return eu vou colocar um P, tá? Que é um parágrafo, novamente. Não vou nesse curso explicar sobre CSS, não vou explicar sobre HTML, ok? E também não vou explicar o que é uma variável e tudo mais em JavaScript. Então eu recomendo que você aprenda isso. Vou colocar um P, que é um parágrafo, e vou colocar meu primeiro app em React. Vou salvar, vou abrir aqui e ó, tá lá, ó, meu primeiro app em React. Show, né? Olha só, agora entra um ponto importante e você precisa entender, porque as pessoas a qual estão aprendendo não se importam com isso aqui e aí depois ficam sofrendo para entender o que está acontecendo. Se eu simplesmente vir aqui, depois, deixa eu voltar o meu parênteses aqui, senão vai dar erro. Se eu simplesmente chegar aqui embaixo, colocar um button, escrever aqui, ó, meu primeiro botão e salvar, no meu terminal vai dar um grande erro aqui, tá? E aqui, se a gente abrir o nosso navegador, ele também vai dar um grande erro. Olha só, no React a gente precisa ter um componente pai que tenha ele seja o pai mesmo, ele seja o primeiro,
e tudo você coloque dentro dele. Então eu não posso ter dois pais aqui, por exemplo. Né? Nesse caso eu tenho dois pais, porque eu tenho um pai aqui, não tem nada dentro dele, e eu tenho um botão aqui embaixo. Tá? O que eu seria fazer um pai aqui? Né? É uma div e colocar o meu botão e o meu parágrafo dentro dessa div. Ó. Então eu tenho um pai e dentro eu tenho os filhos. Né? Até a indentação já me ajuda aqui, ó, e aí funciona. Tá? Só que no React a gente não precisa colocar uma div. Olha só que legal. A gente pode simplesmente abrir uma tag ali sem dizer qual tag é e fechar ela. Tá? Ó, vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Deixa eu descer aqui para limpar. Isso aqui é chamado de fragmento. Tá? Nas versões anteriores, a gente tinha que importar o React aqui. Né? A gente tinha que fazer isso aqui para poder funcionar. Nas versões mais novas agora não precisa importar o React. Mas antigamente a gente tinha até que colocar aqui, ó, react.fragment, né? Um fragmento aqui, ó. Tá? A gente tinha que fazer isso aqui. Vai funcionar, ó, do mesmo jeito. Só que com as versões mais recentes, o pessoal tirou isso aqui. Fica até mais bonito, né? Menos poluído. E aí a gente tem o nosso arquivo aqui. Tá? O nosso componente. Isso aqui é um componente. Tá? Se eu quisesse fazer uma função aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui dentro quantas funções eu quiser. Eu posso fazer um function, posso criar function, né? A gente pode function teste, por exemplo, enfim, ok? Então olha só, eu vou fazer uma função aqui. Eu hoje em dia utilizo muito o arrow function, né? Então eu vou fazer aqui, ó, uma função chamada retorna valor, tá? E aí nós vamos dar um return e eu vou retornar um 10, por exemplo, tá bom? Então eu criei uma função e eu retorno 10, que é simplesmente um número. Como que eu faço para chamar essa função aqui dentro do return? Eu posso, por exemplo, colocar um parágrafo e aqui entra o segredo. Se eu colocar chaves, ok? Vou até aumentar para você ver, ó, chaves. Dessa maneira aqui, eu consigo escrever JavaScript não HTML, tá? É o famoso JSX, tá? Deu uma gaguejada aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o retorna valor, vou passar aqui dentro. Só que lembra que isso é uma função, então eu preciso passar parênteses. Abrindo, ele vai exibir 10, porque eu chamei a função e ele retorna o número 10, tá? Para você entender, eu vou fazer aqui uma const soma, que vai ser 10 mais 2, por exemplo. E em vez de retornar o 10, eu vou retornar a soma, tá? Ele vai exibir 12. Deixa eu aumentar o meu zoom aqui. Ok? Então, é exatamente isso que ele faz. Perfeito? Então, aqui a gente pode criar quantas funções quiser, por exemplo, ó, retorna texto, tá? Ele também vai retornar um texto aqui, ó. Vamos retornar uma string, né? Olá, eu sou o retorno de uma função. Ok? E a gente pode chamar aqui, dentro de uma div, por exemplo, ó, abro chaves e coloco aqui, ó, retorno texto, text, né? Acabei colocando text, retorna texto. Vou trocar aqui. Vou salvar e ele vai aparecer, ó. Olá, eu sou o retorno de uma função. Maravilha? Então, para você entender, resumidamente, isso aqui é um componente React. A gente cria uma função. Essa função, ela vai ser, a gente chama de componente, né? Tem que ser uma função. E aí, a gente, antes do return, a gente pode criar várias funções. É JavaScript isso aqui, tá? Então você pode fazer o que você quiser, chamar uma API, fazer a função para tratar algum dado, enfim. Então nós vamos, inclusive, fazer aqui no projeto. E o return vai ser o que você quer que exiba aqui na tela. O que vem antes do return não é exibido aqui na tela. Então é isso que você precisa entender. Dentro do return você pode colocar o HTML que você quiser, pode colocar parágrafo, div, vídeo, imagem, o que você quiser, tá? Antes aqui vem as suas funções, tá? Mas lembrando que você precisa ter um componente pai. Então, como eu tenho vários filhos, né, se eu tirar esse fragmento aqui, ó, ele vai ficar vermelho e vai dar um erro,
ok? Antes eu tinha somente um parágrafo, aí não tem problema, tá vendo que ele não dá erro? Porque eu não tenho outro abaixo dele. Agora, a partir do momento que eu tenho vários, aí sim, tá? A não ser que eu tenha uma div, dentro outra div, dentro outra div, né? Eu vou seguindo uma escala ali, que é o que eu fiz aqui, beleza? Então esse aqui é a estrutura do componente feito em React. A partir daqui a gente vai começar a comunicação com a nossa API, tá certo? E nós vamos entender um pouco melhor, né, como realmente usa o React, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula.